Ingrid. Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Tudo bem, e você? Ótimo, estamos todos bem. Obrigado por aceitar o convite do Instituto Rios. Obrigado por estar aqui conosco e dividir a sua experiência, né, o seu conhecimento com o nosso público. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês um pouco de uma área que eu sou apaixonada, que é a área de desenvolvimento analítico. E eu espero que o conteúdo que eu trouxe agregue de alguma forma as pessoas que estão assistindo. Perfeito, não tenho dúvida que será bastante valioso. Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês que estão assistindo, que já estão começando a acompanhar a gente nesse momento. Ao final do nosso painel, haverá sempre um link. Este link é destinado a computar a sua presença para a emissão dos certificados e também para concorrer a tudo. Ok? Ingrid. Então, solicito que vocês, no final, participem. E obrigado por aceitar o convite. Temos aqui o Alexandre também, que acabou de entrar na nossa conversa. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar conhecimento com o pessoal que está buscando oportunidade na área da indústria farmacêutica. Perfeito. Agora eu vou sair de cena porque o assunto é de domínio de vocês e eu só volto no final para a gente fazer aquela interação entre vocês e o pessoal do nosso chat. Então, boa palestra para vocês. Certo, eu vou compartilhar minha tela. Alexandre, está aparecendo? Tá, aparece para mim hoje. Obrigada. A sua tela. Bom, pessoal, hoje eu e Alexandre a gente vai falar sobre desenvolvimento analítico, novas tecnologias e processos, que é uma área da indústria farmacêutica bastante apaixonante. Muitas pessoas têm interesse por essa área, principalmente aquelas pessoas que gostam de atuar em laboratórios. E a minha apresentação é para eu falar principalmente sobre as perspectivas de mercado. Eu sou a Ingrid, sou CEO da Biochemie. Vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou bacharela em Química, não sou farmacêutica, mas durante toda a minha trajetória no ambiente industrial eu sempre tive contato com insumos farmacêuticos, então foi uma área que eu me apaixonei mesmo. E eu sou bacharel em Química 2 vezes. Primeiro eu fiz uma graduação mais acadêmica, depois eu fui fazer uma graduação mais voltada para o setor industrial. Atualmente eu faço mestrado em Ciências Farmacêuticas, que tem como foco a parte de desenvolvimento analítico, onde eu estudo a prospecção de substâncias químicas oriundas de bactérias, para verificar se existe a possibilidade de inserir essas substâncias em medicamentos. E aí, como esse estudo ele é feito multidisciplinar e uma equipe muito grande, a gente também avalia alguns ensaios clínicos, mas eu sou responsável 100% ali pela parte química, que é a parte que eu me identifico mais. Eu também estou me especializando em Growth Hacking, que é uma área do marketing, e também estou fazendo MBA em Marketing Estratégico Digital. E o propósito da biochemia da minha empresa é decodificar conhecimentos científicos e levar para as pessoas de forma que elas consigam se apropriar daquele conhecimento e levar para o dia a dia delas do trabalho ou para a vida pessoal de alguma forma. Porque a gente encontra informações muito fáceis hoje na internet. Só que a dificuldade é da gente saber interpretar aquelas informações, saber filtrar e aplicá-las no nosso dia a dia, nos problemas e as diversidades que enfrentamos. Eu também sou fundadora de 3 eventos, o Congresso Online Nacional de Ciências Farmacêuticas, o Concifarma,
Ele vai acontecer novamente só em maio do ano que vem. Também sou fundadora da Web Conferência de Análises Instrumentais, que aconteceu em agosto. E agora a gente vai falar de novo desse evento só em agosto do ano que vem. E o próximo evento, deixo o convite para todos vocês, que é o Congequali, que é o Congresso Brasileiro de Gestão da Qualidade Industrial. Eu deixei uma parte desse evento focada na área farmacêutica. Então, quem está estudando essa parte de controle de qualidade, algumas legislações específicas, principalmente o que eu vou falar aqui do Analytical Quality by Design, acompanhe o evento. E falando um pouquinho diretamente da área, né? O que é o desenvolvimento analítico? É uma área muito difícil de você definir o que é. Primeiro, porque ela é multidisciplinar. E é uma área, né? Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, seja qual for o setor, ela passa por mudanças, porque tudo depende da exigência do mercado global. E hoje o mercado global ele é bastante exigente e competitivo. Então, as empresas precisam pensar, além da necessidade de você ofertar produtos que melhorem a qualidade de vida, a saúde de um paciente, também precisa se preocupar se aquele medicamento vai ter eficácia, segurança, qualidade e credibilidade. E até então, as áreas dentro do setor farmacêutico eram muito separado. Só que as empresas tiveram que se adequar nos últimos anos, principalmente depois que foi colocado a RDC 301. Porque agora as áreas precisam conversar entre si, né? Porque a gente vai começar a trabalhar avaliando cada etapa do projeto como se fosse único e não você avaliar separadamente, que antigamente as áreas não se conversavam. E o desenvolvimento analítico hoje ele é responsável pela investigação analítica de compostos químicos que estão envolvidos naquele processo. E a gente tem tanto a parte qualitativa quanto a parte quantitativa. O que é legal ressaltar aqui é que a parte qualitativa eu me refiro-se tanto à parte de caracterização, identificação de substâncias químicas e a parte de separação também. A quantitativa eu falo apenas quando eu vou quantificar o quanto de substância química tem ali presente na minha amostra. E aqui entra um parênteses a respeito da cromatografia. Quando a gente faz uma análise cromatográfica, por exemplo, que é o auge da indústria farmacêutica, eu estou fazendo uma análise qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. Por quê? Qualitativa, eu estou fazendo a separação dos compostos químicos, eu posso fazer a caracterização e identificação deles, mas quando eu vou medir o quanto eu tenho ali, eu estou fazendo uma análise quantitativa. Como eu falei para vocês, né, a equipe, é importante você ter uma equipe multidisciplinar, porque quando a gente trabalha com medicamentos, por exemplo, fitoterápicos, que é uma área que eu tenho bastante experiência, normalmente, quando você conversa com um químico, com um farmacêutico, com um biólogo sobre fitoterápicos, eles têm um olhar e uma visão completamente diferente, uma entrega diferente sobre aquela matriz. Então, é de suma importância que haja essa interação, até mesmo para resolver ali os problemas que você vai enfrentar no seu laboratório. E eu também destaquei aqui o perfil dos profissionais do futuro, né? Que é o formato GT. Quando a gente fala de desenvolvimento analítico, a gente está trabalhando com a área científica, e a área científica ela tem muito mais perguntas do que respostas. Então, a gente trabalha para tentar responder, de alguma forma, aquelas perguntas que a ciência está propondo para a gente. E o conhecimento ele é renovado constantemente, por isso é muito difícil hoje a gente falar de ciência
e ser um especialista em uma área, né? Normalmente você tem uma visão generalista, que são as habilidades que você consegue ali compreender boa parte do processo, e a especialista é quando você tem um conhecimento ali em uma área específica. Quando a gente fala de desenvolvimento analítico, pode ter pessoas que têm um domínio maior de uma determinada legislação, ou de um determinado equipamento, ou de uma determinada matriz também. Isso ajuda principalmente para as pessoas que estão iniciando a carreira, né? Porque não sabe o que estudar, por onde começar. Então, é sempre importante saber isso, né? Ser especialista em tudo dentro do desenvolvimento analítico é muito difícil, porque o conhecimento ele é renovado. Mas você pode se tornar especialista, por exemplo, em uma técnica, uma legislação específica, mas, claro, você sabendo que aquela legislação vai sofrer alterações. E eu deixei aqui uma parte para conversar com vocês, que é destaque do desenvolvimento analítico, que é sobre Analytical Quality by Design, que é uma terminologia, uma metodologia que vem sendo cobrada no mercado, principalmente depois da RDC 301. Até então, as pessoas não sabiam que existia essa metodologia, porque ela já era discutida lá fora, já tinha estudos realizados na Unifesp, na Unicamp, porém as pessoas não aplicavam esse conhecimento no dia a dia delas de trabalho, porque elas achavam que, por ser muito rotineiro o laboratório, era muito difícil você unir a teoria à prática. Então, o Analytical Quality by Design trouxe uma nova visão para o desenvolvimento analítico. Antigamente, as pessoas chegavam no laboratório, tinham um determinado problema e eles ficavam tentando resolver aquele problema à base de tentativas e erros, sem definir o porquê de você utilizar determinado equipamento, sem ter fundamento técnico científico. E hoje não. Hoje você avalia que o desenvolvimento de um método precisa ter fundamentos técnicos científicos. E a performance do método de um determinado projeto que você desenvolve no laboratório, ela é avaliada em todas as etapas. Porque antigamente as pessoas olhavam apenas para a etapa final. Então, se você olhar apenas para a etapa final e você não perceber os erros que ocorreram nas etapas anteriores, você, além de perder tempo, você também ia perder ali o que a empresa investiu. Seja de solventes, materiais consumíveis, dependendo do equipamento que você está utilizando. E aqui a gente faz uma avaliação sistemática dos parâmetros envolvidos, porque até então as pessoas estudavam cada parâmetro de cada técnica separadamente. Era muito na tentativa e erro, porque como muitas matrizes são importadas e as metodologias analíticas também, então as pessoas tentavam olhar para aquilo, enxergar um problema e ver como resolver. Só que não tinha essa preocupação teórica, né? Que hoje você precisa considerar. E todo método que vocês forem trabalhar, saiba que tem um ciclo de vida, tem um início e um fim. Por isso que é importante sempre verificar a qualificação de desempenho daquele método que você está trabalhando. E quando a gente fala do Analytical Quality by Design, eu acho que a maior vantagem que ele trouxe é que, como tudo é fundamentado cientificamente, você tem flexibilidade para implementar melhorias. Então, até então, antes não tinha. Porém, tomar um pouquinho de cuidado, porque essa flexibilidade para implementar melhorias quando você fez o registro do medicamento, você apenas vai enviar essa submissão pós-registro
se essa implementação de melhoria no método não foi feita na região de operação do método. Se ela foi feita nessa região, que é onde eu estudo a validação ali na parte de precisão e exatidão, não há necessidade de você submeter o pós-registro. Mas se você trabalhar com qualquer mudança no método que interfira nos outros parâmetros de validação, é importante que você faça essa submissão, ela é obrigatória, porque você implementou uma melhoria que ela é muito significativa. E as etapas do Quality by Design, quando a gente fala sobre, no geral, eu tenho que trabalhar com o perfil do produto, atributos críticos da qualidade, do material, parâmetros críticos do projeto, espaço do projeto. Eu não sei qual que é o nível de conhecimento e aprofundamento de vocês, mas o que a gente faz, né? Para transferir esses conceitos para o laboratório, a gente começa a avaliar onde cada etapa dela vai interferir ali no desenvolvimento do meu trabalho. É importante eu saber o perfil do meu produto, quem é a pessoa que vai consumir, biodisponibilidade daquele fármaco, verificar também quais são as substâncias químicas que estão presentes em todas as formulações. Quando a gente já fala dos atributos críticos da qualidade do material, a gente já está falando aqui desde a qualificação dos fornecedores, verificação das matérias-primas, até durante ali o seu desenvolvimento e as etapas para finalizar aquele projeto. Então, você faz uma gestão de riscos, né? O que dentro daquele escopo do projeto que foi desenvolvido, o que pode afetar a qualidade ou o material do que você está utilizando. Também tem os parâmetros críticos do processo, porque normalmente a área analítica não vai trabalhar sozinha, ela vai trabalhar a interface com outras áreas. E quando você trabalha a interface com outras áreas, é importante que você conheça o que de risco as outras áreas podem trazer para o meu processo e o que eu posso levar de risco para as outras áreas também. E para ajudar nisso, a gente tem duas ferramentas no Quality by Design que também são aplicadas na área analítica, que é a avaliação do risco, como eu falei para vocês, a parte de planejamento experimental, que é o Design of Experiments, porque na outra abordagem que a gente tinha do FAT, a gente analisava cada parâmetro de uma vez. Então, quando você fosse fazer o delineamento experimental, às vezes você chegaria a mais de 2.000 experimentos. E não tem como você fazer mais de 2.000 experimentos, né? Por isso que você precisa fazer esse planejamento experimental para ver quais são as variáveis que realmente vão afetar o seu experimento e que você deve levar em consideração a partir de estudos estatísticos. Então, você diminui drasticamente os testes de tentativa e erro. E, principalmente, você consegue verificar quais são os parâmetros que vão afetar ou melhorar aquele método. Ou seja, tudo é baseado em conhecimento técnico-científico aqui. Porque quando a gente chega nas validação, a gente tem todos os parâmetros de validação, seletividade, linearidade, efeito matriz, faixa de trabalho, e por aí vai. A gente tem que entender que o desenvolvimento de métodos é feito antes da validação, é uma etapa anterior. E no desenvolvimento de métodos, considerando a análise com Quality by Design, eu trabalho apenas com 2 parâmetros, que é a da seletividade e da robustez. E o restante dos parâmetros eu vou verificar apenas na etapa de validação. E por que é importante falar isso? Porque muitas pessoas querem desenvolver um método,
já pensando nos parâmetros de validação. E aí que vira uma bola de neve, tentativas e erros mesmo, porque você não usa conhecimentos técnicos, científicos para ter como base o desenvolvimento analítico que você está ali trabalhando no seu laboratório. São muitas informações para serem passadas, né, em pouco tempo, que a ideia era dar um geral mesmo da área. Mas eu deixei aqui para vocês uma lista de algumas referências que quem tem interesse de trabalhar em desenvolvimento analítico, sabemos que a área farmacêutica ela é extremamente regulada. É importante que vocês façam a leitura dessas legislações. Eu deixei aqui algumas RDCs e ICH também. Claro que, dependendo da empresa que você for trabalhar, pode te exigir mais ou menos legislações que você precisa ter domínio. Mas, no geral, são essas que eu estou aqui expondo para vocês. Principalmente a parte de gestão de riscos, né, para todas as áreas. E eu também queria apresentar para vocês o curso que eu vou ministrar no dia 1º de dezembro de 2020, que é o desenvolvimento e validação de métodos analíticos, que ele está focado no desenvolvimento de métodos em HPLC, na RDC 166, no Guia 10 da Anvisa e correlatos. Quem quiser saber mais informações, descontos, pode entrar nesse link que eu estou colocando na tela e entrar em contato também com a Gabriele, que ela é assessora científica da Biochemia e vai conseguir ajudar vocês. Bom, esse era o que eu queria passar para vocês. Deixo aqui os meus contatos. Ficou muito corrido e é muita coisa para falar, então se vocês tiverem alguma dúvida, quiser discutir algum tema, alguma ajuda para estudar, ou está começando agora, não sabe por onde começar, pode entrar em contato comigo, eu fico à disposição. E eu vou passar a palavra agora para o Alexandre, que ele vai falar um pouco mais sobre o perfil dos profissionais da área e também contribuir com outras informações para vocês. Obrigado, Ingrid. Vamos lá. Deixa eu tentar compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela, Ingrid? Boa tarde a todos. Sim, está aparecendo. O painel farmacêutico, tá. Deixa eu me apresentar primeiro, tá? Meu nome é Alexandre, tá? Eu sou profissional da área da indústria farmacêutica há cerca de quase 20 anos, tá? Hoje eu atuo como especialista em desenvolvimento analítico. A minha formação, eu tenho mestrado em Química Analítica pelo IPEM, na USP, tenho graduação em Farmácia na Universidade de Estado do Rio e sou técnico em Química, tá, na Cefet do Rio de Janeiro. A minha experiência profissional, tá, ela teve várias vertentes, tá? Várias mudanças nesse decorrer profissional, tá? Hoje, o perfil profissional da indústria farmacêutica requer uma pessoa que tenha um faro científico, tá? Tem um faro científico. Essa pessoa tem um faro científico em pesquisar, ser assertivo, tá? Porque a indústria ela requer que você tenha uma otimização do seu tempo, tá? Fundamentada nos seus conhecimentos. Então, o profissional da área da indústria farmacêutica,
tá? Ele hoje tem que ter conhecimento especificamente em legislações, tá? A RDC 301, que a Ingrid comentou, é um ponto de mudança, tá? Na área de desenvolvimento analítico, porque até um tempo atrás o desenvolvimento analítico ele era um setor da indústria que ele não sofria com tanta exigência em termos de legislação, em termos de rastreabilidade, em termos de fiscalização dos agentes da Anvisa. Tá? Hoje, o setor de desenvolvimento analítico ele vai ser fiscalizado, ele vai ser auditado, tá? pelos profissionais responsáveis por essa fiscalização, e ocorreu uma mudança de perfil. Tá? Hoje, tudo que ocorre dentro do setor, ele necessita ter uma forma de ter rastreabilidade de se baseando na 301. Então, a 301 ela veio para modificar esse comportamento do profissional da área. Tá? Além disso, o profissional da área ele necessita ter os conhecimentos técnicos. Tá? Hoje, o grande desafio do profissional é ele entender e conhecer a molécula do produto que ele esteja trabalhando em parceria com o farmacotécnico na elaboração desse produto, tá, para lançamento de mercado, tá, pela empresa. Então, o profissional da área de desenvolvimento analítico ele tem que ter o faro de pesquisa, tá, e está associado com dezenas, milhares de informações sobre aquela molécula. Então, eu preciso entender o quê? A molécula que eu estou trabalhando, tá, em parceria com o pessoal de desenvolvimento de produto, eu preciso saber qual é o comportamento dessa molécula em condições de prateleira. Por exemplo, um aquecimento, uma umidade. Então, hoje, o primeiro passo que é feito dentro do setor de desenvolvimento analítico, na parte de desenvolvimento de método, quando não existe um método, é uma molécula nova, é você conhecer o perfil da sua molécula, você procurar elucidar possíveis substâncias químicas que essa molécula venha a gerar em alguma condição de prateleira, tá? Condições de temperatura e umidade. Muitas vezes o medicamento, quando ele não apresenta uma estabilidade, ele pode gerar substâncias químicas, impurezas que ao serem consumidas por um paciente, podem causar dano a essa pessoa. Existe um caso muito comum, que até eu comento nas minhas aulas, tá? Que, por exemplo, pessoas aidéticas, existe uma impureza da lamivudina que, se ela tiver numa composição acima de 0,1% no medicamento que esse paciente esteja administrando, vai provocar a morte dela. Então, hoje, o grande desafio do profissional da área é ele conhecer o comportamento da molécula, saber quais são as impurezas que essa molécula venha a gerar, tá? Dentro de uma condição uma condição física de temperatura ou umidade, tá? Então, por isso são realizados testes dentro do laboratório de desenvolvimento analítico que visam conhecer o comportamento dessa molécula, tá? E a gente se baseia na legislação. Hoje, a legislação mais aplicada dentro do desenvolvimento analítico é a RDC 53, tá? Ela descreve como as empresas devem trabalhar na elaboração de protocolos e relatórios sobre o comportamento daquela molécula, conhecer quais seriam as substâncias que podem ser geradas por essa molécula em uma condição de temperatura ambiente. Um exemplo condição desse medicamento, porque sempre a gente se baseia numa simulação que o medicamento vai estar na prateleira de uma drogaria, na prateleira de um hospital, tá? E ele, com pequenas variações ali de temperatura e umidade, o que ele pode
o que ele pode gerar em termos de substâncias desconhecidas, tá? E substâncias conhecidas que vêm promover um dano à saúde desse paciente. Então, na indústria, tá, no desenvolvimento analítico, o grande desafio do profissional é ele conhecer e ter domínio da legislação associado a um faro científico, tá? E como é que é o trabalho de um profissional hoje, tá? Por etapa dentro do desenvolvimento analítico, tá? Primeiro passo, quando ocorrem as reuniões das equipes, tá? Desenvolvimento analítico, desenvolvimento de produto, garantia de qualidade, na determinação de qual molécula será trabalhada para a formulação de um produto e para o lançamento desse produto para o mercado, o comportamento de um profissional do desenvolvimento analítico primeiro ponto, ele pesquisar sobre aquela molécula, tá? Incessantemente. Então, existem prazos que a gente tem que seguir, tá? O primeiro ponto é a pesquisa, é o faro científico, tá? Conhecer a molécula. Ao conhecer essa molécula, tá? Ele passa por uma próxima etapa, que é uma etapa que elucidar o que essa molécula tem de substâncias relacionadas, impurezas que vêm ter um caráter tóxico, tá? Aplicando isso numa rotina analítica, tá? Que é a elucidação desse comportamento através do uso de instrumentos de alta performance, como HPLC. Então, a gente faz um mapeamento do que é essa molécula, tá? A gente faz um mapeamento dessa molécula, tá? Para conhecer o seu perfil. Então, a gente denomina isso como perfil de degradação. Então, a etapa de desenvolvimento do método, que até a Indy comentou, ela é baseada na gente conhecer esse perfil de degradação, tá? da molécula, utilizando técnicas de cromatografia líquida, tá? Tendo conhecimento desse perfil, a gente trabalha aí sim para elaboração do método que vai ser aplicado para o estudo de estabilidade dessa molécula, tá? Então, como é que funciona as etapas? Primeiro ponto é pesquisa científica fundamentada, muita pesquisa científica, tá? A partir das informações que você levanta, nessa pesquisa científica, você faz um planejamento, tá? de estudo de perfil de degradação dessa molécula. A partir desse planejamento, você vai apresentar um método que seja indicativo de estabilidade, que é o quê? É o método que, na estabilidade, ele vai ter a sensibilidade de enxergar substâncias em pequenas quantidades, tá? Substâncias em pequenas quantidades, que na estabilidade é exigido que você elucide essas substâncias e quantifique, tá? Dependendo do nível de intensidade que elas venham aparecer no estudo de estabilidade do produto. Porque a partir do estudo de estabilidade que a empresa ela elabora, vai ter desculpa, agora deve estar. A partir do estudo de estabilidade, que a empresa vai ter uma elaboração de um relatório, tá? Um relatório de estabilidade acelerada, onde vai juntar a uma documentação e submeter para uma autorização prévia de comercialização desse produto. Então, o perfil do profissional da área de desenvolvimento analítico, ele requer muito conhecimento, tá? Domínio da legislação, principalmente a RDC 53 e o Guia 4, tá? São guias que orientam como você elucidar as substâncias que vêm fazer parte da composição de degradação dessa molécula. A elucidação dessas substâncias, tá? Garante você uma elaboração de um método de indicativo de estabilidade,
onde esse método ele vai ser validado, tá? Vai seguir a RDC 166, conforme até a Índia citou como legislação, e vai ser aplicado no sustentabilidade. Nesse sustentabilidade, o método ele tem que identificar essas substâncias que foram enxergadas lá atrás, na etapa de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento analítico ele é muito importante. Ocorre muito, ou acontecia muito, quando o profissional não tinha ou não tem esse faro científico da pesquisa, tá? Ele elaborar um método, tá? E realizar um estudo de perfil de degradação dessa molécula, e nesse estudo ele não identificar o aparecimento de substâncias relacionadas. Quando chega na estabilidade, começa a aparecer essas substâncias que não apareceu lá no estudo na etapa de desenvolvimento. Então, a importância do profissional dele ter um faro científico, um conhecimento técnico para poder ele mapear todas as possíveis substâncias na etapa de desenvolvimento, do desenvolvimento, tá? Que caso surjam na estabilidade, não seja uma novidade nesse estudo. Tá? Porque senão o que acontece? Quando ocorre situações como essa que aconteciam, a empresa ela perde um tempo, perde investimento, perde o custo que teve no desenvolvimento e elaboração desse produto. Então, o profissional da área ele tem que ter uma grande assertividade, tá, no que está realizando, um faro científico da pesquisa. Hoje, algumas empresas elas utilizam programas que colaboram com que você seja assertivo no que você está pesquisando, tá? Para que nas etapas seguintes, tá? Até a cadeia final, que é a aprovação desse medicamento para a comercialização da empresa, para obter um retorno financeiro em função do investimento, essas etapas elas não sejam perdidas. Então, cada etapa, a partir da etapa do desenvolvimento, tá? Ele é crucial para que as etapas seguintes elas possam ser assertivas e aquele prazo determinado através de um gerenciamento, de planejamento, ele possa ser seguido. Então, você tem que ter você tem uma grande responsabilidade, que é o pontapé inicial. Você que, profissional da área de desenvolvimento analítico, é o responsável que vai ficar por criar um método que ele consiga ser reproduzido na estabilidade e no controle de qualidade, tá? Acontecia muito do controle de qualidade ter problemas com método como esse. E aí, isso volta para o desenvolvimento analítico, aí você reinicia todo um trabalho. Então, o profissional da área, o grande desafio dele, ele ser assertivo, ter um faro científico, tá? Conhecer a legislação, tá? Que é aplicada, que é especificamente a RDC 53, e após o desenvolvimento desse método, você seguir a 166 para poder validar esse método, tá? Garantir que esse método vai ser reprodutivo, tá? E robusto, tá? No processo de aplicação na estabilidade e no controle de qualidade. Então, o profissional da área, além disso, ele tem que ter, hoje, com essa grande mudança da 301, ele tem que ter um perfil mais assertivo na questão da documentação em si, na avaliação desses documentos. A empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente faz avaliação inicialmente. Uma das etapas de pesquisa é uma avaliação do DMF do produto, é o Drug Master File, tá? Que seria o quê? Um relatório que ele especifica do fabricante todas as informações técnicas desse fármaco. A partir dele, a gente consegue ter um levantamento de informações, além da pesquisa bibliográfica que a gente tem que realizar, tá? Além dos programas que são utilizados para poder simular possíveis substâncias relacionadas que essa molécula venha gerar em função de alguma condição de temperatura, umidade, uma condição simulando uma condição de prateleira, tá? De uma farmácia ou no estoque de um hospital. Então, o desenvolvimento analítico ele tem uma grande responsabilidade. Então, o profissional da área ele tem que ter, tá? Esse faro científico, esse faro da pesquisa,
e conhecimento técnico, tá? Hoje, o profissional também requer conhecimento em química orgânica. O farmacêutico hoje, que atua no desenvolvimento analítico, tem que ter um conhecimento de química orgânica, até para conhecer as moléculas que possam ser geradas a partir do princípio ativo desse medicamento. Então, é uma grande responsabilidade, tá, do profissional, que hoje mudou muito o perfil do que era 5, 10 anos atrás. Tá? O perfil hoje ele é mais exigente. Além disso, o profissional tem que ter conhecimento de técnicas instrumentais, HPLC, CG, espectro de massa. Tá? Então, toda essa bagagem torna um profissional da área, tá, ele qualificado e apto para exercer essa função e gerar o retorno que a empresa espera, ser assertivo e que não tenha retrabalho nessa etapa do desenvolvimento analítico. Tá? Basicamente, dando uma geral no perfil do profissional da área, na atuação dele, eu concluiria que esse perfil que ele tem que ter. E o profissional que quer ingressar no desenvolvimento analítico tem que ter o perfil. Não adianta, muitas vezes, você ser simplesmente querer ingressar. Tá? Acaba não conseguindo êxito nessa área, que é tão exigida, tá, na indústria farmacêutica. Ok, tá ótimo, gente. Muito obrigado pela contribuição de vocês, mas vocês não estão dispensados ainda de forma alguma, porque a gente tem aqui algumas interações muito importantes, muito interessantes no nosso chat. Uma das primeiras solicitações que foram feitas aqui, pela Adriana Zilli, ela pede para a Ingrid passar o link do evento que vai acontecer em maio do próximo ano. Ou repetir Ingrid, você pode falar, você pode compartilhar também, que depois a gente põe lá nas nossas redes sociais, compartilha também nas redes sociais da Rios. Eu fiz aqui um slide que eu vou compartilhar com vocês, que eu vi a pergunta. Aí tem tudo, tem os links, aí vocês conseguem tirar o print da tela e entrar depois. O próximo que vai acontecer é o Congresso Brasileiro de Gestão da Qualidade Industrial, que vai ser nos dias 16, 17 e 18 de novembro. Cada palestra ou minicurso fica disponível por 24 horas e é gratuito. Aí o próximo que vai acontecer é o Concifarma, que vocês perguntaram, que é o Congresso Online Nacional de Ciências Farmacêuticas, que vai acontecer em maio. Ele também é gratuito, as palestras e minicursos ficam disponíveis 24 horas. E a WebConai, ela é uma webconferência que é mais direcionada para os equipamentos que eu comentei com vocês na minha apresentação. Então, vai empresas dessa área que vão explicar o funcionamento das técnicas, tirar as dúvidas, e ele vai acontecer novamente em agosto. Mesmo que aconteça daqui a alguns meses, vocês podem entrar no site, já fazer inscrição, que quando iniciar o evento, a gente encaminha novamente para vocês, avisando que já vai iniciar o evento. E eu também coloquei aqui o link do meu curso de desenvolvimento de métodos analíticos, que foi bem corrido. Esse curso eu não vou ministrar sozinha, juntamente com 2 professores da Universidade de São Paulo, que é o Vitor e o Igor. Eles, inclusive, são avaliadores do Inmetro. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem descontos nesse curso, por favor, pode entrar em contato com a Gabriele, que eu estou deixando o e-mail dela aqui, e o meu também. E dos outros eventos também, se vocês tiverem, é só entrar em contato comigo também. É só tirar o print da tela para guardar. Perfeito, Ingrid. Muito bom. Tem um comentário que eu gostaria que vocês, os dois, discutissem isso um pouco, rapidamente, mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta do Itamar. O Itamar Silva, que está participando com a gente aqui desde o período da manhã.
Muito bom, obrigado pela sua audiência, o Itamar. Ele pergunta, dentre vários métodos no mercado, né, que se encontram hoje, qual seria o melhor para quantificar e analisar o teor de fitoterápicos? Posso responder? Então, eu trabalhei com fitoterápicos há 3 anos. Qual que é a grande questão dos fitoterápicos? Porque a gente tem 2 classes de substâncias químicas envolvidas nele. As substâncias químicas primárias, que são aquelas substâncias que caracterizam aquela espécie vegetal, e as secundárias, que dependem do cultivo e manejo daquela matéria-prima vegetal. E quando a gente trabalha com essa quantificação, é de suma importância que a gente defina os biomarcadores, porque caso a gente troque de fornecedor, de matéria-prima, ou a gente não saiba de onde veio o cultivo, o manejo, a gente consegue ali monitorar as substâncias químicas principais. Hoje eu trabalhei bastante com HPLC, DAD, para a gente fazer a caracterização da substância química, para a gente ver realmente qual que é a classe, se é um tanino, sapotanino e por aí vai. O flavonoides, que eu trabalhei bastante também. Ou se aquela determinada substância química eu já tiver certeza que eu vou trabalhar com ela, eu utilizo outros métodos de separação cromatográfica de bancada para depois fazer a leitura no LCMS e fazer a quantificação. Então, é muito difícil definir qual que é a melhor metodologia, porque depende do seu propósito e de quem é a sua matéria-prima e de quantas substâncias químicas estão ali presentes no extrato. Posso complementar? Eu acho que eu trabalhei um tempo em pesquisa nessa área e uma forma muito importante é a fase pré-analítica, tá? Você conhecer a matriz desse material fitoterápico e se você... Aí envolve um pouco a parte de desenvolvimento, tá? Você estabelecer em bancada processos de purificação, tá? Daquilo que você busca identificar e classificar dentro dessa matriz. Aí, a partir desse processo de purificação, você consegue ter um melhor perfil cromatográfico na quantificação dessa análise. Então, produtos fitoterápicos, eles estão compostos por várias substâncias, mas você tem interesse em algumas, não uma ou algumas delas. Então, a etapa pré-analítica, em desenvolvimento, ela vai ser essencial para que você, quanto mais purifique essa matriz, você tenha um perfil cromatográfico mais adequado. Porque se você faz uma análise da matéria dessa matriz sem ter etapas de purificação, você eliminar aqueles que não são do seu interesse, você acaba tendo um perfil cromatográfico cheio de picos, muitas vezes, dependendo do método, ele não consegue ter uma boa resolução, até porque ele vai ter interação com o pico vizinho, e aí você não consegue quantificar de forma mais assertiva. Tá? Perfeito. Obrigado pela resposta de vocês. Eu tenho uma outra questão aqui, que é do João Marcos Cândido, e ele pergunta o seguinte: qual seria a melhor técnica para o desenvolvimento de métodos analíticos indicativos de estabilidade de produto acabado? Ele até pergunta, aquele que esteja menos vulnerável à matriz do insumo farmacêutico ativo? Ele pergunta sobre métodos analíticos, né, para a estabilidade de produto acabado. Eu trabalho diretamente nessa parte de desenvolvimento, tá? Então, o que eu diria o melhor método de indicativo é quando você faz um estudo de perfil de degradação, tá? do seu ativo, tá? Ele na formulação do produto. Por quê? Você tem que conhecer, conforme até elucidei na apresentação, você tem que conhecer todas as possíveis moléculas que esse ativo venha gerar ele numa condição de degradação. Então, tem casos que ele pode gerar, às vezes, no perfil cromatográfico, 50 picos de substâncias desconhecidas, sabe?
que, se isso ocorre lá na estabilidade, você não enxerga isso na etapa de desenvolvimento, gera um problema no planejamento de lançamento do produto. Você retarda uma etapa. Então, o essencial ele, na etapa de desenvolvimento, ele fazer um estudo de perfil de degradação, expor essa molécula, tá, ela na forma de ativo e na forma do produto, em condições de degradação, adicionar um NaCl, um HCl, um hidróxido de sódio, um peróxido, aquecer a molécula, ter contato com umidade e adicionar, hoje que é exigido pela legislação, adicionar metais, ferro 3 ou cobre 2+, tá? Para poder você conhecer o comportamento dessa molécula. Aí você tendo esse perfil, conhecendo o perfil na etapa de desenvolvimento, você consegue elucidar um método indicativo de estabilidade. Desde que esse seu perfil da sua etapa, ele elucide um percentual de degradação da molécula ali em torno de 10% a 30% em algumas condições. O ideal são todas, mas muitas vezes nós não conseguimos essa degradação. Tá? E aí a gente faz uma justificativa técnica. Por isso que eu comentei que tem que ter um faro científico muito aguçado para poder trabalhar e ser assertivo nessa etapa. Tem uma questão aqui, Ingrid, eu sei que você ia complementar, mas é só para dar continuidade, o Itamar até pergunta aqui novamente, né? Alguns extratos vêm sem o teor do fabricante, não são disponibilizados. Ele quer saber se há um método para analisar esse extrato. Como você lidou bastante com o fitoterápico, Ingrid, você podia responder aqui o Itamar. Eu sempre trabalhei com matrizes que eu não sabia o teor, que eu começava a investigação analítica desde o início. Então, a parte de fitoterápicos, você tem algumas metodologias que você consegue separar suas substâncias químicas de interesse. Então, tem aquela regrinha básica, compostos químicos que possuem características químicas parecidas são solúveis entre si. Então, muitas vezes você faz ali um processo extrativo com uma determinada substância química, muitas vezes a gente utiliza o etanol ou o metanol, e a gente consegue tirar daquele extrato substâncias químicas que possuem, por exemplo, a polaridade ou outras características físico-químicas parecidas. E normalmente eu vou no CLAI-DAD e desenvolvo uma metodologia. Essa metodologia que eu desenvolvo, eu sempre gosto de trabalhar com a diferença de polaridade. Então, eu vejo ali qual que é a coluna que eu estou utilizando, se ela é apolar ou polar, e vejo também as substâncias químicas que eu estou utilizando na fase móvel. E faço essa brincadeira de alterar ali a polaridade, porque aí eu sei exatamente quais são as substâncias químicas presentes naqueles fitoterápicos, se eles vão sair ali no início, no meio ou no fim, de acordo com a polaridade que eu defini no desenvolvimento do método. Se é alta, baixa ou média polaridade. Mas eu acho que uma coisa que é importante ressaltar é que a área farmacêutica ela é muito regulatória. E eu que sou química, eu levei um susto quando eu fui da indústria química para a área farmacêutica, porque as pessoas procuram padrões. E, na verdade, não existe padrões, gente. É conhecimento técnico-científico. Não existe uma técnica, uma metodologia que vai resolver todos os seus problemas. Depende do que você está trabalhando. E é sempre importante focar nisso. E eu acho que a RDC 301, que trouxe de aprendizado para a gente desenvolvimento de métodos, é isso. É saber o que você está trabalhando, ter o conhecimento científico muito bem definido. Ok, perfeito. Eu só queria que vocês... A gente está com o horário, a palestra fica muito interessante quando as pessoas começam a interagir, né? Significa que gostaram e que ficaram, né, com dúvidas e com interesse. E isso é muito bacana. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que é a última que a gente tem que fechar, né, para começar o nosso terceiro painel, nosso quarto painel, aliás. A Catarina Lemes, ela pergunta o seguinte: o que se pode fazer quando a amostra dá 3 picos com valores muito divergentes em análise de tamanho no Zeta-Sizer? Como é que se analisa uma situação assim?
Eu não entendi a pergunta, desculpa, Francisco. Ela fala que quando a amostra dá 3 picos com valores muito diferentes em análise de tamanho no Zeta Sizer. Como analisar essa situação? Então, é muito difícil, eu acho que dá aqui um guia de resolução de problemas de cada equipamento. Eu acho que o ideal independente do equipamento que você estiver utilizando, quando aparecer esses problemas, sempre olhar para o preparo de amostras, porque normalmente 80% dos problemas são resolvidos ali no preparo de amostras. Ou porque a pessoa não escolheu um método que era correto, ou que em alguma etapa ali houve contaminação e a pessoa não percebeu. E quando você vai exportar isso para o método e você já tem quase certeza que você escolheu o preparo de amostras correto, aí você começa a olhar para o seu equipamento, quais são os problemas que podem ter ali. Só que é muito difícil falar que um guia é esse problema específico. Por que isso? Porque depende do que você está trabalhando, de quem é a sua amostra, qual que é o equipamento, qual que é a marca do equipamento, isso influencia bastante também, porque cada um tem as suas vantagens e desvantagens no mercado. Então, o que eu recomendo é sempre isso, ter esses problemas na área analítica, ver o preparo de amostras, porque 80% dos problemas é ali. Depois você começa a olhar ali para o equipamento especificamente. Até complementando o que a Ingrid falou, exatamente, a etapa de preparo ela é essencial, tá? Então, ela tem que conhecer a condição de preparo dessa molécula para que ela não possa ter essas surpresas. E o profissional ele tem que ter um grande domínio em troubleshoot, tá? São problemas analíticos que a pessoa pode encontrar e o conhecimento técnico-científico vai colaborar muito na resolução desses problemas. Quando a gente utiliza uma técnica, por exemplo, falando na parte de desenvolvimento, eu quero conhecer melhor minha molécula, então a gente trabalha com HPLC com processo de identificação. Tem uma substância química de referência que a gente injeta ali, identifica em função de ter o mesmo comportamento do analítico que vai estar na minha amostra, porém, a gente sempre busca outras técnicas que venham complementar esse conhecimento, tanto que caracterização de padrão, ele trabalha-se com outras técnicas analíticas, HPLC, espectro de massa, ressonância magnética, infravermelho, tá? Como outras técnicas para poder você ter uma segurança na identificação e caracterização de uma molécula, tá? Então, pode ser que talvez utilizando uma outra técnica analítica possa colaborar na identificação no objetivo de busca. Perfeito. Gente, pena. A gente chegou ao limite, estourou aqui o limite do nosso tempo. Eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de vocês, Alexandre e Ingrid, né, por compartilharem conosco um tempo do sábado de vocês, né, que é aquele tempo que a gente costuma destinar um pouco para a gente mesmo, para a família, etc. Obrigado por estarem aqui conosco, tá? O público interagiu bastante, gostou, né? Aparentemente muitas dúvidas e é isso, né? É o que vocês falaram, é estudar, é ser um cientista para essa área de desenvolvimento analítico. Sim. Em nome do Instituto Rio, muito obrigado pela participação de vocês e deixo aí a vocês a oportunidade de se despedir aí do nosso público. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu vi que tem muitas perguntas aqui, não tem como a gente responder ao vivo, mas eu vou ir para o chat e vou responder vocês. Quero agradecer mais uma vez o convite do Francisco e também o prazer de ter compartilhado conhecimentos com o Alexandre também, que é um profissional referência da área, e eu fico à disposição para o que vocês precisarem, que o tempo é curto mesmo e é muito conhecimento para ser passado, mas fico à disposição de vocês. Eu agradeço a presença de todos, ter compartilhado conhecimento com a Ingrid, tá? Essa sinergia entre um químico e um farmacêutico, ela foi muito atrativa, tanto que gerou várias perguntas aqui, eu acho que isso foi importante, tá? Eu agradeço a
convite, Francisco. E estaremos sempre dispostos para participar de outros bate-papos aí dentro dessa área, buscando ajudar, colaborar com aquele que quer ingressar na indústria farmacêutica. Perfeito, gente. Muito obrigado. Pessoal, a gente encerra esse painel da indústria farmacêutica falando de desenvolvimento analítico. E começamos agora, na verdade, o nosso quinto tema com a Karina e com o André. E eles vão falar, respectivamente, de auditoria farmacêutica na indústria e de farmacoeconomia. Então, gente, aguenta aí um pouquinho, que eu já estou trazendo para a nossa sala a Karina e o André.